Para que valor de alfa pertencente aos reais, o campo a seguir é um campo gradiente. Então nós temos aqui um campo f de xy, então na direção do versor i nós temos 3x ao quadrado mais 4x ao cubo mais y ao quadrado e elevado a x na quarta, mais na direção do versor j, alfa, que multiplica y elevado na alfa menos 1 vezes e x na quarta, ok? Então, para que esse campo seja gradiente, deve existir uma função potencial cujas derivadas parciais em x resulte na expressão na direção do versor i e a derivada parcial em relação a y, a expressão que aparece em direção ao versor j, tá bom? Em outras palavras, a gente pode formalizar isso, tá? Então, se eu tenho aqui um campo f de xy e eu tenho aqui uma função m de xy na direção do versor i, mais uma função n de xy na direção do versor j, esse campo ele é dito gradiente se eu encontrar uma função φ potencial xy, encontrar uma função potencial φ de xy. Só que a derivada dessa função x, dessa função φ de xy em relação a x, tem que ser exatamente a expressão x m de xy. E que a derivada dessa função potencial em xy em relação a y tem que ser a expressão n de xy, tá bom? Então, deve existir essa função potencial que satisfaça essas duas derivadas parciais, tá? Então, a gente vai trabalhar agora com o processo de integração, tá? Porque se eu quero encontrar essa função φ, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a integral de ambos os lados da expressão, tá? Então, essa integral em relação a x, eu vou aplicar aqui o dx e também aqui o dy. Em outras palavras, eu vou integrar essa expressão, que é o meu m de x, em relação a x, e vou comparar com a integral de nx, que é essa outra expressão em relação a y, tá bom? Então, esse é o processo para a gente verificar se é gradiente. Tem que existir uma função potencial, tá? Então, vamos aos cálculos aqui. Então, a minha φ de x e y vai ser a integral de mxy em relação a x. Eu vou pegar essa expressão e vou integrar em x. Então, eu vou ter 3x ao quadrado mais 4x ao cubo, y ao quadrado e elevado na x na quarta. Isso daqui integrar em x. Então isso daqui vai ficar como? Integral de 3x ao quadrado vai ficar 3x ao cubo sobre 3. Tá? Isso daqui eu vou ter que fazer uma substituição. Tá? Eu vou chamar aqui u de x na quarta, certo? Qual é a derivada de u? Derivando u, eu vou encontrar 4x ao cubo dx, tá? Então perceba que exatamente, 4x ao cubo dx eu vou substituir por du. Então essa expressão aqui vai ser reconfigurada na integral y ao quadrado e elevado na u. Tá bom? Efetuando aqui a substituição. E elevado na u é o próprio i na u. Então aqui vai ficar mais y ao quadrado e elevado na u. Tá? Quem é meu u? Meu u é x na quarta. Então aqui fica x na quarta. Ok? Mais uma função, que eu vou chamar aqui de uma função h, que pode depender de y. Lembra que quando você integra indefinidamente, você gera uma constante. Tá? E essa constante pode ser uma função que dependa de y,
já que y aqui é tomado como constante quando integrado em x. Tá bem? Então encontramos aqui essa primeira, digamos, prévia, né, da nossa função potencial. O que eu preciso fazer agora? Integrar essa daqui em y. E ela tem que ser uma função semelhante a essa, tá? Só antes de continuar eu posso simplificar, né, esse 3 aqui com esse 3 e deixar então aqui x³. Então, deixa eu apagar essa parte aqui embaixo que eu vou calcular a minha função, a minha integral agora em y da expressão de j. Então, a minha φ de xy vai ser a integral de alfa y alfa menos 1 que multiplica ex na quarta. Isso daqui em relação a y. Ok? Então, integrando isso daqui, perceba que eu estou integrando em y, então esse ex na quarta permanece. Então, aqui a minha função é do tipo y elevado na n. Tá? Então, esse expoente acrescenta uma unidade e divido por ele mesmo. Tá? Então, vai ficar ó, alfa vezes y na alfa menos 1 mais 1, dividido por alfa menos 1 mais 1, vezes essa constante ex na quarta. Tá bom? Então, o que acontece aqui? Arrumando um pouquinho, né? Vai ficar alfa vezes y, esse 1 cancela com esse 1, aqui fica alfa, e aqui embaixo também fica alfa. Esse alfa cancela com esse alfa, e tem ainda esse produto por ex na quarta, ex na quarta. Como a gente integrou em y, então eu posso gerar uma constante g que depende de x. Tá bom? Então olha só que bacana, eu tenho aí duas funções para comparar. Então a minha φ de x, deixa eu apagar essa parte aqui. Então a minha φ de x, y, ela vai sair dessas duas expressões aqui. X ao cubo mais y ao quadrado e x na quarta mais uma função h de y. Essa outra expressão ficou y ao quadrado e x na quarta mais a minha função g de x. Tá bem? E agora eu posso comparar, né? Então deixa eu apagar essa parte aqui embaixo para ter espaço. Vamos então fazer uma comparação. Eu tenho uma função que depende de h, exclusivamente de h aqui embaixo. Perceba que eu não tenho, mas essa função pode ser constante zero, tá? Então, tudo bem. Eu tenho uma função aqui em cima que depende apenas de x, tenho a minha função x ao cubo. E eu tenho uma função que ela é comum, tá? Desculpe, aqui era alfa, né? Eu acabei colocando 2. Aqui era alfa. Então, tenho y de alfa e x na quarta, e y ao quadrado e x na quarta. Então, para que essa função se torne apenas uma, né, uma função potencial, esse alfa tem que ser igual a 2, para ter essas duas funções aqui comum. Tá? Então, eu posso escrever minha função potencial desse tipo. Y ao quadrado, tomando, né, que alfa seja igual a 2, e x na quarta. Então, essa função é comum. A minha função g de x é a função x ao cubo. E a minha função h de x não apareceu, então ela é zero. Tá? Então, nós encontramos aqui uma função potencial que consegue satisfazer essas condições. De que a derivada em relação a x resulte na expressão que está do versor i. E a derivada dela em função de y resulte na expressão que está no versor j. Ok? Então, para que esse campo seja gradiente, o meu alfa tem que ser igual a 2. Porque somente com alfa igual a 2 eu encontro uma função potencial. Tá bom? Se você quiser tirar a prova real rapidamente, você pode verificar que essas derivadas se conferem. Tá?
Por exemplo, vou pegar essa expressão e derivar em x. X ao cubo derivado em x dá 3x². Essa expressão derivada em x fica y² que está aqui, derivada de x², que é 4x ao cubo, vezes o próprio e, x². Fechou. Agora, assumindo, né, que nosso alfa seja 2, essa expressão fica assim, 2 vezes y e x². Tá bom? Derivando essa expressão em y, isso aqui dá 0, e aqui vai ficar 2y e x². 2y e x², ok? Então, para que esse campo seja gradiente, né, para que exista essa função potencial, o meu alfa deve ser igual a 2. E com isso, então, finalizamos o exercício e aqui está a resposta.